Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, em 2 Coríntios, Colossenses, mudou, que é isso? Colossenses capítulo 2, Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Paulo está dizendo que ele estava escrevendo para uma igreja que nunca tinha visto ele. Ele está falando a respeito destes problemas por causa de Epáfras, o pastor daquela igreja. Nunca viu. Para quê? Por que ele estava escrevendo? Para que o coração deles, isto é, tanto os de Laodiceia como os de Colossos, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ó Pai, Tu abres os nossos olhos espirituais, para que nós vejamos a pessoa de Cristo, para que nós conheçamos que Tu tens todos os tesouros, tanto da sabedoria como da ciência, ocultos nele. Fala-nos nesta noite, para que em tudo ele seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero revelar um grande segredo. Vou transmitir a todos. Se alguém quiser recebê-lo de Deus e não de mim, um segredo que para mim tem sido maravilhoso. Muitos anos atrás, busquei a Deus com um grande fardo de medo e de sentimento de culpa. Tomei posse desse simples segredo e ele acabou com o meu temor e os meus pecados. Alguns anos se passaram e novamente fui vencido pelo pecado. As tentações pareciam excessivamente fortes. Busquei o Senhor outra vez e Ele apenas me sussurrou: Cristo em vós. De lá para cá, tenho obtido vitórias. E ele apenas, vitórias, descanso e outras grandes bênçãos. Hoje, é com inexprimível gratidão que me recordo da ocasião em que tudo começou. Foi uma noite de muita tristeza e solidão. Reconhecia que estava enganado com relação a algumas coisas, imperfeito em todas. E não sabia o que iria me acontecer antes do dia raiar, a não ser que poderia até morrer. Foi aí que pela primeira vez fiz uma entrega plena de minha vida a Cristo. Então, fazendo-lhe uma entrega incondicional, disse: Jesus, a minha cruz tomei, dando tudo para te seguir. Nada mais tenho, nem riquezas, nem ninguém. Daqui por diante, tu serás meu tudo. É possível que eu nunca tenha vibrado de alegria da forma como vibrei no domingo seguinte, quando li estas palavras e as cantei de todo o meu coração. E se Deus, em sua graça, tem me usado mais, devo isso àquele dia, àquela experiência. E continuarei devendo, pois naquela hora
se tornou a tônica de uma vida crucificada e consagrada a Cristo e totalmente devotada a Ele. Não mais eu, mas Cristo. A experiência de termos a Cristo como aquele que nos santifica constitui um momento marcante, distinto e definido em nossa caminhada cristã. E não se trata de um processo, mas de um instante em que cruzamos uma linha divisória bem delimitada. É uma linha tão clara quanto a que o Jordão representou para Josué e o seu exército, no dia em que o atravessaram, para entrar na terra prometida. E eles fizeram ali um monte de pedras, para que nunca mais se esquecessem daquela experiência. Quem diz isso é A.B. Simpson, um pregador maravilhoso do Evangelho, do final do século XIX e século XX. Um grande segredo: Cristo em vós. Este é o segredo. Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou sofrendo, lutando, venho mantendo por vós e pelos laodicenses uma grande luta para que o coração de vocês sejam vinculados e possam compreender plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da ciência do conhecimento estão ocultos. Conhecer a Cristo, o reino dos céus, é semelhante a quê? Mateus capítulo 13, versículo 44. O que a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante? Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus está comparando o reino dos céus a um tesouro oculto, que a pessoa acha aquele tesouro naquele campo, mas o campo não é dele. Lá tem um tesouro. Aí ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo por causa daquele tesouro. Um tesouro de grande valor. Ele não podia levar o tesouro daquele campo, porque senão ele estaria roubando. Mas ele escondeu o tesouro lá. Eles não sabem do tesouro. Eu vou esconder esse tesouro, vou comprar o campo. Foi lá e vendeu tudo. Interessante que ele está dizendo aqui. E o qual o homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo. Por que ele vendeu tudo? Porque a estimativa dele desse tesouro é que o tesouro valia mais do que tudo que ele tinha. Eu tenho um tesouro. Esse tesouro vale mais do que tudo. Vale mais do que minha saúde. Vale mais do que minha família. Vale mais, eu comecei botando das coisas mais valorosas. Minha família é mais valiosa do que minha saúde. Mas o meu tesouro é mais valioso do que a minha família. Eu amo minha mulher, amo meus filhos, mas eu posso viver sem eles, mas eu não posso viver sem meu tesouro. Eu não quero viver sem minha mulher e sem meus filhos, mas eu não posso viver sem meu tesouro. E eu só tenho um tesouro. Esse tesouro é Jesus Cristo. Vende tudo quanto tem, mas não diz que ele vendeu assim, eu vou perder esse negócio. Não. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Por quê? Porque nele tem um tesouro. Quanto vale Jesus para você? O que ele vale para você? Qual é a estimativa que você
Nós estávamos comentando sobre aquele cântico, é um cântico muito bonito, mas diz assim, eu não sei quanto foi que o preço do pecado que ele pagou na cruz pelos meus pecados. Eu não sei quanto foi, mas eu sei. Eu sei quanto foi que ele pagou. Quanto vale minha vida? A Bíblia diz que a vida vale, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quanto foi que ele pagou pela uma alma? O preço do Criador do universo. Não vale o mundo, não vale o preço do que ele pagou, foi o preço da vida do Criador do universo. Então, o que ele tem por mim é de grande valor. Ele me considera muito. E quanto eu o considero? Quanto eu o avalio? Quanto eu faço de compreensão do que ele vale? Eu estou com um Rolex falso. Eu comprei lá no Paraguai. É falso. É Rolex, mas é em Rolex. Esse é falso. Lá no Piauí, no Paraíso, tinham duas gêmeas, duas irmãs, univitelinos, perfeitas, iguaizinhas. Tão iguais, que uma namorava no lugar da outra. E o namorado não sabia. Naquele tempo o namoro era mais light. Não era igual. E elas iam, uma estava cansada, dizia, então vai no meu lugar. Você vai hoje que eu não quero ir. Não quero ir. Mas elas sabiam tudo, uma dizia para a outra tudo. E as meninas eram muito sabidas. Mas um dia uma não contou para a outra algum segredo, alguma coisa que eles tinham dito para ela. E quando ela começou a conversar, ele percebeu que ela tinha tido amnésia, ou talvez Alzheimer. Que ela não lembrava do que ele tinha dito. E ele descobriu que aquela namorada era falsa. Gente, estou falando de um Jesus verdadeiro. Não é de uma imitação. E não é de uma semelhança, não é de um clone. Não é de alguém que você parece que é, mas não é. É o grande tesouro da minha alma. Amém. É o bem maior da minha vida. Que eu não posso, é isso que Paulo está dizendo, eu estou afadigado, eu estou sofrendo, eu estou numa grande luta, porque eu estou querendo que vocês conheçam este que é o tudo para todos. Ele não é um apêndice, ele não é um step, ele não é um adendo, ele não é um pendurucalho que está arrumando ali, ele é o tudo. Qual é a avaliação que você faz? Lucas capítulo 14, versículo 33, hoje o pastor Thomas usou esse texto no estudo pela manhã. Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quanto vale Jesus para você e para mim? A igreja contemporânea, a igreja atual, Jesus é um abençoador. É alguém que vai nos favorecer. E nós o usamos como alguém que eu posso chegar para ele e dizer, eu te ordeno e te decreto que o Senhor faça do jeito que eu quero. Paulo está falando aqui de um grande tesouro que vai nos mudar. O capítulo 2 ele vai mostrar que Deus colocou tudo em Cristo. Para que Cristo seja o nosso tudo, é preciso que nós sejamos nada.
o esvaziamento de nós mesmos. Pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo. Quanto Cristo vale para você e para mim? Capítulo 12 de Lucas, versículo 33. 33 e 34. Vende o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Eu tenho coisas. Eu tenho medo que o ladrão leve. Tudo que nós temos aqui está sujeito à lei do desgaste, do envelhecimento. Acaba, apodrece, tudo acaba. O nosso órgão, Hammond, cupim deu nele. Daqui. Cupim entrou, comeu. Estava olhando lá em casa ontem, a chapa de ferro da porta, embaixo, ferrugem. Tem que chamar seu Devani para trocar. Envelhece. Sexta. Que dia foi o feriado? Quinta-feira. Eu fui fazer. Enquanto esperava a mulher e a filha para andar, fiquei fazendo isso lá na porta da casa. Esse movimento. Quando foi na sexta-feira, não podia andar. Elas demoraram um pouco mais. E eu fiquei fazendo aquilo para esperar. Não conseguia abaixar a batata da perna. Falta de uso, fica velho. A gente vai ficando cansado. Vocês viram que agora na hora do louvor eu estava sentado, estirava as pernas. O tempo é ingrato com a gente. Maldoso, malvado, tudo acaba. E os tesouros envelhecem. Meu professor morreu 80, quase 90 anos. No dia que ele morreu, o sobrinho pegou cheio de camisa nova que a igreja dava. Ele era pastor. Não usava, só usava pouca roupa. E dentro da coisa, o dinheiro que ele recebia como professor, colégio, e os envelopes de dinheiro. Mas naquele tempo o Brasil estava passando por uma série de moedas. Começou com real, com cruzeiro, com cruzado, e aquele negócio mudou. E achou um mundo de dinheiro que já tinha saído de moda. Estava lá dentro das camisas. Ele escondia lá. A gente tem medo de ladrão, bota dentro da camisa, ladrão não vai achar lá. Tudo envelhece. Tudo acaba. O santo e a porca é uma peça de Ariano Suassuna, parecido com aquela de Molière, o Avarento. Vai ajuntando, daqui a pouco vocês... De quem é o pote? Está com um pote cheio de dinheiro, mas já saiu de circulação. Mudou a moeda do mundo. Os tesouros dos homens envelhecem e acabam. Você tem um tesouro. Se renova, dia a dia. Mas eu não dou valor para ele. Eu não dou o valor que ele merece. Eu não estou deixando tudo. Estou fazendo alguns negócios, algumas contas de chegar. Ele deu a vida dele por mim, mas Ele fez um grande favor, me levar para o céu, ou para a igreja. Afinal de contas, você não sabe quem eu sou? Eu sou uma pessoa especial. Sou uma pessoa que mereço o reconhecimento. Jesus, eu quero saber o que significa esse tesouro.
Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. As nuvens negras e a dor em mim eu não compreendo, não sei seu fim. Há muitas coisas a esclarecer, mas sei que um dia hei de saber. Nós falaremos de um porvir de amor, conversaremos eu e o Senhor. Há 1000 perguntas a lhe fazer. Eu sei que um dia eu hei de ter. Essa é a história de um homem que chegou em casa, um pastor, e a casa tinha pegado fogo e a mulher e as 2 filhas tinham morrido. Mas ele dizia, eu tenho um Salvador. Tenho nuvens negras. Eu tenho dores, eu tenho problemas, mas eu tenho um Salvador. Ele é meu. Ele é meu tesouro. Embora me ataque o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou que apesar provações, eu sou feliz com Jesus. Que patrimônio é esse? Que tesouro é esse? Que valor eu estou dando a esse tesouro? É aquele que me aceitou. Mateus capítulo 19, versículo 21. Esse moço perguntou para Jesus o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. E depois Jesus dá uma resposta e diz para ele, verso 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Que vale ter tesouro no céu se eu não tenho aqui na terra? Que vale eu chegar no céu com um tesouro se eu aqui estou passando necessidade? Eu não sei fazer avaliação. Uma das coisas que a igreja perdeu foi isto. Ela perdeu a ideia de Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós temos um hic et nunc, um aqui e agora, que está nos acabando, perdendo o senso de validade. São as coisas, são os patrimônios, são os objetos, e o meu tesouro, e o meu bem maior. Onde está? Onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Qual é a grande mensagem do Evangelho? É as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo diz isto em Efésios capítulo 3, verso 8. Ele se considera o menor dos apóstolos, mas que tinha uma mensagem. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Quando Paulo se refere ao pecado, ele diz: eu sou o príncipe dos pecadores. Eu sou o principal. O pastor Thomas hoje disse pela manhã que ele era o principal dos pecadores. E eu fiquei jogando com ele ali do lado, disse assim: nós vamos ter que discutir quem é. Mas Paulo disse assim: o principal sou eu. E eu já descobri que toda pessoa que ganha esta revelação de Cristo, ele também se considera o principal dos pecadores. Mas esses pecadores foram alcançados por alguém para ser o mínimo, o menor, o mais insignificante. Quem é você do ponto de vista da obra de Deus? Eu sou o menor. Eu sou o maior no pecado, mas eu sou o menor dos apóstolos. E como o menor dos apóstolos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho
das insondáveis riquezas de Cristo. Quanto mais nós entramos para conhecer a Cristo, mais nós vamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que me aceita incondicionalmente pela sua graça, que não negocia comigo por troca, toma lá, dá cá, que me faz descansar na casa dele. Isto aqui precisa ser avaliado. Vamos ler Efésios capítulo 3, vamos começar com o verso 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Continua. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. A versão que usa corroborados, a outra diz fortalecidos. Que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E continua. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui nós estamos diante de uma coisa. Daqui a pouco nós vamos olhar um pouquinho aqui desse pote. Isso aqui é um vaso. É um vaso de barro. Mas ele guarda um tesouro. Esses tesouros são as inesgotáveis riquezas de Cristo. Quando eu vou sentar lá no meu cantinho para conversar com Deus, sentar lá, o que você vai fazer? Eu vou entrar, sair do campo da mente, passar pelo campo da emoção e chegar lá no meu espírito. Porque lá no meu espírito, no meu homem interior, habita alguém. Quem é que habita lá? Isso. Quem que habita lá no meu homem interior? Isso. O tesouro, Cristo. Nós temos feito uma oração para fora. A oração é: Pai que está nos céus, e fala para lá. Não é. Eu quero conhecer a Cristo que habita em mim, que me buscou. Então eu tenho que começar a mudar a minha oração. Em vez da minha oração subir, a minha oração tem que entrar. Porque o intermediário está dentro de mim. Ele habita em mim pelo seu espírito. Então Madame Guyon estava certa. Nós estamos olhando para fora e não encontramos o Deus lá fora, porque ele disse assim: eu venho e farei nele morada. Onde é que está o tesouro? Onde é que está o tesouro? Você é o porta-tesouro. Você é o cofre. Você é o vaso em que o tesouro está. Agora o tesouro tem 4 dimensões. E aí que onde está a história? Eu só enxergo em 3 dimensões.
Eu preciso do comprimento, da largura e da altura para poder enxergar as coisas. Tudo que existe no meu intelecto tem 3 dimensões. Passou pelos meus sentidos. Teve algum sentimento que passou aqui nos meus sentidos. É tridimensional a realidade física. Mas eu entrei agora numa outra realidade, que tem 4 dimensões. A profundidade, ela não é visível. E eu entro aí num campo chamado amor. O amor incompreensível de Deus. Vamos para 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler de 1 a 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse dos montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então vamos fazer uma matemática aqui. Língua dos homens e dos anjos, mais dom de profecia e conhecimento de mistérios, mais transportar montes, mais distribuir os bens em favor dos pobres, mais queimar o próprio corpo em favor dos seus ideais, menos amor é igual a zero. Tudo isso aqui somado, falo as línguas dos anjos e dos homens. Olha, sou o mais culto. Faço milagres e transporto montanhas. Tenho o poder de distribuir uma benevolência, uma coisa maravilhosa. Realizo obras espantosas, mas se não tiver amor, nada disso tem valor. Mas onde está o amor? Aonde está o amor? Eu encontro esse cidadão e chego para ele e digo assim: prazer, meu irmão, como é que vai o senhor? Não conheço, primeira vez que eu vejo. Como é que você vai? Tudo bem. Sou Glênio. Você é quem? O que você faz na vida? Pronto. Aí nós vamos conversar trivialidades, mas o que acontece é o seguinte: se eu não sei quem é esse homem, eu preciso saber que ele tem um destino. E o destino dele é o inferno. Ele está indo para o inferno. E eu vou falar sobre amenidades. Imagina que o Corinthians hoje jogou com São Paulo, 0-0. Foram expulsos quantos? 2. Tá. Isso leva a reino de céu? Isso não é amor. Isso não é amor. Amor é pregar a verdade com graça. É dizer, existem 2 destinos. Um destino é a casa do Pai. Você sabe que Ele providenciou um caminho para você ir para lá? Vamos lá. Você conhece o caminho para você chegar na casa do seu pai? E agora? E agora? Que pai? Tem uma pessoa que quer ser seu pai. Ou você não conhece?
Você sabe o caminho da casa do seu pai? Como é que chama o caminho da casa do seu pai? Ah, bom. Esse tem filho, tem pai. Mas tem muita gente nessa cidade de Londrina que não sabe quem é a casa do pai dele. Ou está indo para a casa de outro lugar, e nós não estamos dizendo, nós não estamos avaliando o tesouro que temos. Quando eu achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão, achei um relógio, que belo, que belo. Sai contando para todo mundo. E por que a gente não conta que nós temos um tesouro? Que nós temos um tesouro que nos achou, que nos comprou, que nos levou, que nos salvou, e que esse é o nosso tesouro. Ou não é o tesouro? Disse-me, esse moço aqui é lá da igreja? É. Moço, ele trabalha comigo faz 15 anos, nunca me falou de Jesus, aqui dentro da igreja. Será que é tesouro? Às vezes a gente tem uma tesoura, mas ele é o tesouro, em que estão escondidos todas as riquezas da sabedoria e da ciência. 2 Coríntios capítulo 4, 7, 8 e 9 e 10. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Vamos agora verificar aqui. Temos, porém, o quê? Tesouro. Que tesouro? Que tesouro? Aonde está esse tesouro? Quem é o vaso que contém esse tesouro? Quando os irmãos de São Paulo vieram aqui, eles viram quão frágeis somos nós. Quão defectíveis somos nós. Todos nós somos falhos. O grande problema da religião é fazer do homem uma espécie de He-Man. Pessoas poderosas, eu tenho a solução. Não, nós somos frágeis, fracos, vasos de barro. Nós temos um tesouro que nos sustenta. O valor do tesouro, o valor desse vaso é por causa do tesouro que ele contém, é Cristo. É Cristo. Nós temos visto, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo estamos perplexos, porém não desanimados. Em tudo somos perseguidos, porém não desamparados. Em tudo estamos sendo abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque nós levamos ou trazemos sempre o quê? O morrer de Jesus. Quem é você? Eu sou um morto com Cristo. Vou levando o morrer de Jesus diariamente, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Nenhuma pessoa que experimentou a obra da cruz tem direito a ficar magoada. Se temos direitos, não temos a cruz. Se buscamos honra, não conhecemos a cruz. Se o nosso projeto é o poder, nós estamos fora da cruz. Nós nos amamentamos na glória da consolação que vem de Deus. É dele, por ele e para ele.
Eu dou graças a Deus pelas tribulações. Eu queria que você pegasse esse boletim aí. Qualquer passarinho pode cantarejar num dia ensolarado, mas só algumas espécies conseguem solfejar seus cantos em meio aos trovões. A cantiga dos dias claros é um show comum, embora de muita beleza. Todavia, a canção das tempestades é um espetáculo especial que apenas os arrojados decidem promover. Todos os pilotos podem voar num céu de brigadeiro. Com um horizonte amplo e tempo claro, a viagem é sempre mais fácil. A coisa complica quando as condições atmosféricas são adversas e o piloto tem que enfrentar as tormentas. Voar no meio da tempestade é uma habilidade exclusiva de gente mais experiente. O louvor dos folgados pode ser muito bonito e ainda assim pouco consistente. Tenho sido membro de um coral que afina o tom quando tudo vai bem, mas que destoa no compasso da tribulação. O hino dos vitoriosos é sempre mais vibrante e acústico. A dissonância começa no momento da dificuldade. O desgosto e a dor são responsáveis pela mudança da tonalidade e pela desarmonia dos cantores. A Bíblia fala de um trio que sabia celebrar no meio da fornalha. Eles faziam parte de um grupo que não é malsonante quando se encontra no aperto. Muitos crentes são fortes no serviço, mas são frouxos na adoração. Sadraque, Mesaque e Abdenego são componentes de uma classe que não muda a partitura nem dissona na mensagem. A celebração tem lugar no meio das labaredas e eles não perdem tempo quanto ao culto de adoração. Muita gente que entra na igreja não consegue se matricular no coral dos redimidos. É gente que veste a beca dos coristas, mas não fala a linguagem da gratidão. Cantar as músicas no santuário não é a mesma coisa do que falar bem do Altíssimo no auge das aflições. Entoar cânticos na congregação é muito menos do que bendizer ao Senhor quando tudo se encontra fora do nosso controle, mas dentro do seu propósito. A lamentação é uma ladainha dos incrédulos que não conseguem enxergar o sol brilhando além das nuvens espessas. Todas as vezes que nós reclamamos das situações adversas e não nos moldamos às disciplinas do Pai, perdemos o ritmo na adoração. O canto fúnebre é o ruído estridente do coro mal agradecido de um povo estéril. Por isso mesmo, os filhos de Abba não entram nessa roda dos murmuradores que tentam ofuscar a glória do Cordeiro com as suas críticas, queixas e maledicências. O coral dos santos tem um estilo único, até mesmo na calamidade. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai e regozijai-vos e cantai louvores. Salmo 98, 4. É tempo de comprar pandeiro. Eu não sei tocar muita coisa, eu toco gaita. Você viu que eu fiz uma pausa. É o único instrumento que eu sei tocar. E gado. Mais nada. Mas quem sabe um pandeiro. Está com dificuldade? Precisa conhecer o tesouro. Está tendo problema? Vamos conhecer o tesouro. Vamos adorar o Cordeiro. Vamos buscar a intimidade com Jesus. Este é a única pessoa que merece que nós nos voltemos para Ele.
e nos prostremos diante do seu trono e reconheçamos como Senhor da nossa vida. Que Deus nos dê graça de entender que o homem precisa de um avivamento que vem da morte. Não é um avivamento dos vivos, mas dos ossos secos, do poder da palavra e da revelação do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O milagre aconteceu, Cristo em mim. Esta é a esperança da glória. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.